Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira, nesse dia 8 de junho de 2023, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo de Jesus Cristo, a Eucaristia. E a liturgia de hoje propõe para nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 51 a 58, que vai nos falar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nós celebramos então a solenidade de Corpus Christi. A igreja então ela revive o mistério da Quinta-feira Santa à luz da ressurreição de Cristo. Também a Quinta-feira Santa, ela então conhece uma procissão eucarística, a qual então é o único dia permitido a Eucaristia, né? Ela sair em procissão em nosso meio. E assim, nós podemos perceber que a vontade de Deus sempre foi permanecer diante de nós e perante nós e caminhando junto a nós. Mas muitas vezes o ser humano, e começamos os nossos primeiros pais lá no paraíso, onde então eles quiseram ser como deuses e cederam à tentação da serpente e com isso então se afastaram de Deus, romperam a comunhão com Deus. Mas Deus não desiste, sempre toma iniciativa para poder estar presente junto a nós. E a solenidade da Eucaristia, ela nos concede então a oportunidade de perceber Deus querendo fazer presença na nossa vida através do alimento, o pão. E nós podemos então perguntar, por que então Jesus não se entregou em outra espécie de alimento, mas o pão? Ora, o pão era tido como um alimento onde todos têm a oportunidade de tê-lo. Não somente ricos, nobres, não, todos têm. E é uma pena que nos dias de hoje isso está se perdendo, porque o pão, devido ao preço que está, nem todos têm acesso a ele, mas foi por isso que Jesus se entregou na Eucaristia, para que todos nós tivéssemos então a oportunidade de nos aproximar e nos alimentar dele. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber então que a igreja, quando ela celebra essa solenidade de Corpus Christi, ela então repete o êxodo de Jesus no cenáculo para o Monte das Oliveiras. Em Israel, celebrava-se a noite da Páscoa em casa, na intimidade da família. Fazia-se assim memória da primeira Páscoa do Egito, na noite em que o sangue do Cordeiro Pascal, aspergido nos batentes das portas, pôde então ser protegida contra a praga exterminadora. Jesus então naquela noite sai e entrega-se ao traidor, ao exterminador, e precisamente assim vence a noite, vence as trevas do mal. Só desta forma o dom da Eucaristia instituída no cenáculo encontra o seu cumprimento. Jesus entrega realmente o seu corpo e o seu sangue, atravessando então o limiar da morte, torna-se pão vivo, verdadeiro maná, alimento, para todos os séculos. A carne, ela então torna-se pão da vida. Na procissão então da Quinta-feira Santa, a igreja acompanha Jesus ao Monte das Oliveiras,
A igreja orante sente um desejo profundo de vigiar com Jesus, de não o deixar sozinho na noite do mundo, na noite da traição, na noite da indiferença de muitos. E na festa de Corpus Christi, nós retornamos então essa procissão, mas na alegria da ressurreição. O Senhor ressuscitou e precedeu-nos. Nas narrações da ressurreição, há uma característica comum e fundamental. Os anjos dizem: o Senhor vai à vossa frente para a Galileia, lá vós o vereis. Considerando então isso de perto, podemos dizer que este preceder, este ir à frente de Jesus, exige uma dupla direção. A primeira, como ouvimos, a Galileia. Em Israel, a Galileia era o que? Era considerada como uma porta que se abre para o mundo dos pagãos. E na realidade, precisamente na Galileia, no monte, os discípulos veem Jesus, o Senhor que diz: ide, fazei discípulos de todos os povos. A outra direção do proceder, do ir adiante de Cristo, por parte do ressuscitado, aparece no Evangelho de São João, nas palavras de Jesus a Madalena: não me detenhais, pois ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Jesus então nos precede junto do Pai, eleva a altura de Deus e convida-nos a segui-lo também. Essas duas direções, então, do caminho do ressuscitado, não se contradizem, mas indicam ao mesmo tempo o caminho do seguimento de Cristo. A verdadeira meta do nosso caminho é a comunhão com Deus. É o próprio Deus, então, que quer, então, realizar em nós a sua morada, a sua estadia, estar junto a nós. E é por isso que na primeira leitura de hoje nós ouvimos, então, o quê? Moisés, que então vai dizer ao povo, recordar, trazer a memória do povo, para poder, então, os acontecimentos do Senhor, Deus presente na vida do povo. Então, alimentando com o maná, pão descido do céu, alimento que nenhum deles conheciam. Batendo a pedra, então, fez ali sair água, para que pudesse, então, saciar a sede da humanidade. E ali, no coração de Cristo, o crucificado também, o soldado perfura o lado aberto de Cristo e da onde também emana sangue e água. Então, meus queridos amados irmãos, é Deus se fazendo alimento para nós, estando presente no meio de nós. Esta é a vontade de Deus. E é por isso que, então, nos dias de hoje, muitas pessoas não compreendem o sentido da Eucaristia. A Eucaristia, muito mais do que ser adorado, né? O Cristo, ele quer então servir como alimento, saciando a sede da humanidade, de justiça, por um mundo novo, por uma sociedade nova. Essa é a sede e esse é o desejo de Deus, então, nos alimentar. E é claro que reconhecemos a presença de Cristo na Eucaristia, adoramos Cristo na Eucaristia, mas muito mais do que isso, Deus quer nos alimentar, nos enriquecer com toda a sorte, bênção e graça, a qual o próprio corpo e sangue dele tem a nos oferecer. E como nós ouvimos no Evangelho, quem não come deste pão, não bebe do seu sangue, não terá vida. E aquele que se alimenta do corpo e sangue de Cristo, esse tem a vida, porque Deus permanece conosco, estando no meio de nós, como alimento, remédio para nós. E assim nós podemos então voltar para a segunda leitura de hoje, onde nós temos a memória, né, de Paulo, que vai e diz à comunidade de Corinto e para nós hoje o seguinte: Deus então, Ele elevou esse cálice de bênção, de salvação, nos abençoou com esse cálice. E olha, então, o pão que nós partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Ele então questiona, é comunhão com o corpo de Cristo. Então, nós tomamos parte de Cristo, nos pertencemos também a Ele. E por que as nossas atitudes muitas vezes contradizem isso? A Eucaristia que nós comungamos, que nós recebemos. Então, é um convite a podermos refletir sobre a nossa atitude como seres que se alimentam da Eucaristia, que formam esse pão com Ele, que recebem essa bênção desse cálice, porque nós somos convidados também a ser pão repartido para com os irmãos necessitados. E então, meus queridos amados irmãos, celebrarmos a memória do corpo e sangue de Cristo é um convite para que nós possamos, então,
não somente reconhecer Cristo presente no meio de nós, caminhando ao nosso lado, mas é trazer os frutos dessa presença de Deus como alimento para nós. É poder ser outro Cristo na vida dos irmãos e também para o mundo. E é isso que o mundo necessita nos dias de hoje. Pessoas que sejam sinais da presença de Deus. Porque coisas ruins nós temos de monte por aí. Não precisa ir tão longe, não. Então nós precisamos de pessoas que sejam presença de Deus e ao comungarmos a Eucaristia, nós assumimos esse compromisso, saímos em missão de poder ser outros Cristos na vida de tantos irmãos e irmãs, ajudando então a partir e a repartir o pão com tantos irmãos que nada têm. Que o Senhor então, através da sua Eucaristia, seja alimento, remédio para a nossa vida e nos dê força para que nós possamos também partilhar com tantos irmãos necessitados o suficiente, o necessário para que eles possam ter vida e vida em plenitude. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal e peço a sua ajuda. Me ajude a divulgar esse vídeo, compartilhe com seus grupos aí do WhatsApp, do Facebook. Vamos então levar a palavra de Deus a tantos corações sedentos e necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.